Deixa eu ver se eu lembro como é que faz isso. Vamos lá. Fala, Geek! Eu sou o Godcos e você tá no Detonando Geek, isso mesmo. A gente deu uma sumida aí, eu estava resolvendo os problemas pessoais, eu e a Sati, mas a gente já voltou com a força toda hoje, inclusive aqui na Twitch também. O assunto de hoje é downgrade, downgrade de verdade, downgrade para você ter um entendimento correto do significado do termo, exatamente. Muita gente confunde downgrade com iluminação, mudança de ambientação, é artístico, é downgrade, foi capado, não foi capado, foi retirado, e as dúvidas aumentam conforme nós estamos chegando diante de uma nova geração e a inclusão de vários games que estão sendo anunciados. Fica aquele medo que a gente sempre teve de várias coisas que realmente aconteceram. Um caso clássico, por exemplo, de Watch Dogs, o que é mostrado na E3, o que é mostrado no lançamento, o que é mostrado na conferência e o que entregue pode ser diferente. Por que ocorre isso? Necessariamente, tecnicamente, o downgrade de um jogo que não foi lançado ainda existe realmente? Calma, a gente vai discutir tudo isso agora. O assunto é divertido, muito interessante. A gente não vai só falar o que a gente acha, você vai ver exemplos práticos na Unreal Engine. Exatamente, a gente vai abrir aqui um mapa e começar a fazer uns downgrades ou mudanças artísticas. Você vai descobrir. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação e vambora! Recado importante, eu tô agora online lá na Twitch com a Sati pagando mó mico com Destiny, que é um jogo que eu odeio e não gosto de jogar, e ela me fez jogar esse jogo. Então se você quer e gosta de ver pessoas passando vergonha alheia, corre lá depois na Twitch do Detonando Geek. A gente tá online aí no dia de hoje, do anúncio desse vídeo, do lançamento desse vídeo. Depois, se você viu depois, você vai ver gravado. Ou se não, porque a Twitch também retira, então, bom, enfim, tá dado o recado. Vamos lá então, muita gente tem me perguntado, aliás, eu fiquei meio até espantado com isso, várias coisas nas redes sociais, no Twitter também me perguntando a respeito de downgrade, perguntando de jogos, anunciam-se jogos. O downgrade também virou uma âncora aí do console war. Às vezes pessoas que nem sabem do que estão falando, exatamente, pessoas que não têm a mínima noção do que estão falando e falam que um jogo recebeu downgrade ou que recebeu upgrade simplesmente pelo puro e único achismo ou para irritar outra pessoa do outro lado. Aliás, console war não é a pauta desse vídeo. Se você veio aqui através disso ou querendo usar esse vídeo para gerar algum console war, tchau e benção, meu amigo. Fanboy aqui é descartado, Detonando Geek. Agora, se você quer saber de verdade o que é o downgrade, vamos começar essa parada agora. Vamos falar que, tecnicamente, um downgrade de um jogo ainda não lançado, ele não existe. Não existe você retirar algo de algo que não existe ainda. Ou seja, o jogo não foi lançado, então tecnicamente não existe downgrade e a qualquer momento as coisas podem mudar. Só que é óbvio, é claro, é lógico que isso daí também é um contexto técnico. No contexto de player mesmo, de gamer, a concepção do downgrade que a galera realmente fala é em relação a principalmente a expectativa e realidade. E aí eu dou-se o termo downgrade para se referenciar a isso. O que eu estou falando é efetivamente um trailer magnífico anunciado e colocado com toda a sua protuberância gráfica para o deleite dos players e de repente você recebe o jogo depois de 3, 4 anos com várias e várias modificações. Um dos casos mais polêmicos dessa geração e todo mundo recorda, e não tem como falar de downgrade sem falar de Watch Dogs, foi justamente o caso da Ubisoft. A própria empresa depois acabou pedindo desculpas pelos acontecimentos e falou que foi um erro em relação à migração de geração, que eles tinham aí achado que ia além e acabou não indo, enfim, tem várias aí prós e contras e desculpas. Isso, claro, é óbvio, é lógico, prejudicou a audiência geral do jogo, que no geral ele é muito bom, mas sim, ele recebeu aí um downgrade gráfico no seu lançamento. No entanto, como a gente falou, a coisa fica complexa porque o jogo não tinha sido ainda lançado, ele só tinha sido anunciado e jogado trailers na E3. Então, do ponto de vista técnico, para a equipe técnica, não ocorreu o downgrade, ocorreu o ajuste necessário para manter a performance do jogo da maneira necessária dentro dos consoles, com o público-alvo de consoles e também da parte de PC, fazendo todas as otimizações que foram necessárias com o tempo de cronograma ou não, enfim, um projeto no geral é muito complexo. Agora, do ponto de vista expectativa e realidade, realmente há uma sensação de downgrade sim, mas aí nós estamos falando muito mais de marketing do que realmente de tecnologia, exatamente. As empresas costumam, nas suas equipes de marketing, gerar muito mais expectativas do que realmente entregar. A gente tem alguns exemplos aí dessa nova geração que muitas pessoas estavam esperando muito mais dos jogos que até agora foram anunciados. Isso é a expectativa e a
realidade. Também tem casos de jogos pós-lançados, e aí a gente tecnicamente existe o downgrade. Por exemplo, o patch 1.6 ou 1.7, não me falha a memória, do Red Dead Redemption 2 também a galera reclamou bastante. Basicamente ali mudou tudo do sistema de iluminação e deu um aspecto de downgrade no game também. Nesse caso a gente tá falando de jogos que já foram lançados, depois foram atualizados, e nessa atualização houve uma mutação gráfica. Não necessariamente foi retirado nada, às vezes foi modificado, mas visualmente a galera interpretou como downgrade. E como isso ocorre, vamos abrir agora a Unreal Engine. A gente tá com um mapa aqui bem legal, eu coloquei o logo lá no fundo, a gente tem uma paisagem, a gente tá montando aqui o Rise of Tomb Raider, exatamente, tô brincando. É só um mapa pra gente fazer testes aqui e brincar com a Unreal Engine pra você entender. Eu vou fazer algumas modificações dentro desse mapa, e esse mapa eu vou fazer efeitos globais primeiro pra gente entender. O que é modificar efeitos globais? É aquilo que modifica todo o ambiente. Nós temos várias malhas 3D aí que você pode considerar o solo, a água, as montanhas e também o nosso logotipo do Detonando Geek lá no fundinho, bem bonitinho. A gente vai começar mexendo numa coisa chamada fog. Exatamente. Esse mapa ele tem dois tipos de fog: o fog do céu e o fog atmosférico. O fog do céu representa o fog que existe, o nevoeiro do céu, e o atmosférico é da atmosfera do mapa, ou seja, ele está denso em cima da folhagem. Vamos mudar primeiro aí o fog do céu pra gente ver o que modifica. A gente retirou o fog do céu, agora você consegue visualizar melhor as nuvens. Isso foi downgrade, isso foi upgrade. Isso eu mudei simplesmente o fog. Talvez aí a intenção de mudar o fog poderia ser considerado um downgrade. Se eu estivesse retirando esse fog para ganhar performance, aí não seria a concepção que foi criada do level design e do concept art. Aí seria downgrade. Se eu simplesmente modifiquei isso para melhorar a cena, aí não seria tecnicamente um downgrade. Da mesma forma que a gente modifica agora no fog atmosférico, vamos ver da vegetação, e agora a gente vai retirar esse fog completamente. A folhagem tem mais amplitude de visão. Se a gente for olhar pela quantidade gráfica que foi apresentada pra gente, a gente não deu um downgrade, a gente deu um upgrade. No entanto, eu retirei completamente o fog. Isso é uma floresta tropical. Uma floresta tropical, ela possui fog, então eu preciso manter o fog atmosférico. Então, da concepção de arte, eu fiz um downgrade. Da concepção técnica, eu não fiz diferença nenhuma, downgrade ou upgrade. Eu simplesmente retirei ou coloquei um fog. Agora você imagina se isso fosse apresentado para você exatamente na maneira que você viu a primeira vez e depois tivesse essas modificações. Você ficaria realmente muito chateado. Vamos brincar um pouco mais com iluminação também. A iluminação também é uma característica muito forte que altera vários componentes visuais do jogo. Na verdade, eu não tô mexendo em textura, eu não tô mexendo em nada aí. Eu tô mexendo em efeitos globais e principalmente agora a gente vai mexer na iluminação global. A gente vai pegar a iluminação do sol. Vamos dar uma mudada de cor. Já verificou que teve modificação na cena também? Exatamente. Isso é downgrade ou isso é upgrade? Isso na verdade é só uma modificação sequencial da luz volumétrica global que está atingindo o mapa. Não modificou texturas, não modificou absolutamente nada. Agora vamos para um aspecto que realmente pega pra caramba, e aí sim a gente tá falando de downgrade. A gente vai para os presets do game. Eu não vou entrar aqui em detalhes item por item aqui dentro da Unreal Engine, porque é bem complexo, traria muito mais tempo pra gente. Então eu vou pegar os presets determinados pela própria Unreal Engine, que nós temos no cinematográfico, e a gente vai colocar no low. É importante saber também que isso daqui é um jogo que não tem como você mudar o preset, então ele seria como se fosse um jogo de console, exatamente. Se eu mudar aqui e compilar assim, ele vai compilar no low. Vamos baixar o low e ver o que acontece? Enquanto eu tô falando, você tá verificando que todas as texturas estão renderizando novamente. Eu estou colocando no low, então quer dizer que eu tô fazendo o quê? Eu tô retirando oclusão, eu tô retirando o temporal anti-aliasing, colocando um FXAA, que é muito mais leve, eu tô mudando o sistema de iluminação, eu tô diminuindo volumetria e eu tô alterando também a intensidade de resolução dos shaders que aparecem das malhas 3D das texturas. Tudo isso tá fazendo quando a gente colocou no low. Agora você verifica lado a lado no cinematográfico e no low como tem uma
uma diferença gritante. Aí sim, tecnicamente, nós tivemos um total downgrade, ou seja, nós não mudamos exclusivamente em sistemas de iluminação e sistemas de atmosfera independente como nós fizemos lá atrás. Nós mudamos a questão das malhas e como a renderização faz. Você prestou atenção que ele teve que renderizar tudo, ou seja, os shaders foram recriados para utilizar dentro daquela magnitude de preset que a gente autorizou, que no caso agora é o low. Ok, então, vamos voltar pro cinematográfico e incluir mais uma coisinha, que pode ser um upgrade ou um downgrade, e aí a gente fica numa questão artística. Vamos colocar um efeito de câmera, vamos colocar aquele efeito de câmera que ela fica distorcida e mais escura e deixa a lente bem no meio, centralizada. Vamos colocar esse efeito agora e verifica, isso foi um upgrade ou isso foi um downgrade? Isso não modifica quase nada na questão de performance, então isso é uma concepção artística. Você viu como a gente variou de questão artística e questão técnica? Então, quando a gente afeta a renderização, nós estamos falando de downgrade ou upgrade. Quando nós modificamos sistemas de iluminação e elementos do jogo em si, nós estamos falando de concepção artística. Falando de concepção artística e downgrade também, a gente está tratando aqui um ambiente. Vamos mudar um pouco pro logo do Detonando Geek, isso já apareceu no nosso vídeo sobre o Halo também, onde nós criamos dois efeitos de textura. A malha é exatamente a mesma, a quantidade de polígonos é exatamente a mesma, o sistema de iluminação é exatamente o mesmo. Aqui nesse sample a gente modificou exclusivamente o logotipo, a textura do logotipo, como ele é apresentado. Nós incluímos metalicidade e aspereza para que ele ficasse mais refletivo perante a luz que está sobre ele, que é estática. Dessa forma, quando a gente tira tudo isso, ele muda completamente o aspecto dele e parece que sofreu um downgrade, mas na verdade ele não sofreu um downgrade, é a mesma malha, a mesma textura. Agora, do ponto de vista técnico, trabalhando da forma mais opaca e feia como foi mostrada, ele também ganha mais performance. Por quê? Porque aquele pós-processamento, ele cada vez mais ele enche de shaders. Exatamente, ele vai colocando shaders, shaders, shaders e shaders. Voltando pro nosso sample aí, lá do mapa da floresta tropical, a gente também tem uma malha global de pós-processamento. Esse é muito importante e esse pode doutrinar aí várias coisas que a gente pode estabelecer e pode impactar também. Vamos dar uma brincada, por exemplo, com o Bloom, exatamente, vamos colocar aquele efeito de dilatação do fog, a gente aumentou o Bloom esporadicamente, visualmente ficou feio e tá gastando mais performance, mas isso não é downgrade, eu acabei de fazer um upgrade, só que ficou feio pra caramba. Por quê? Porque não estabelece como foi concedido no concept art, artisticamente. Então foi um downgrade com upgrade. Repara como tudo isso é complexo. Agora volta pra mim que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. E por que tudo isso é complexo? Eu não sei quem aí já teve a oportunidade de trabalhar em projetos grandes, fazendo parte principalmente da parte de coordenação, gerência, ou seja, ver todo o projeto e ver todas as ramificações do projeto funcionarem, ou seja, uma visão mais macro de todo o projeto, não a visão só de um profissional de uma determinada especialidade. Um projeto de jogo é exatamente assim. A gente tá falando de jogos AAAs que passam de 100, 200, 300, pode incluir 600 pessoas produzindo um game, incluindo, é óbvio, é claro, é lógico, os terceirizados, estúdios, ramificações, motion capture, dublagem e todos os outros conceitos, otimizações, engine gráfica, pipeline gráfico, utilização de drivers, ou seja, quando a gente tá falando de um projeto dessa magnitude, com duração de anos, a gente tem que levar em consideração duas coisas que acontecem no mundo de projetos: mudança de escopo e impactos não previstos. Impactos não previstos podem alterar completamente a ideia inicial que foi mostrada há 3 anos atrás e modificar ela completamente no outro sentido. A mudança de escopo é uma coisa muito pior, porque a mudança de escopo é você mudar a trajetória do que você estava fazendo. Um exemplo dentro do jogo de uma mudança de escopo é você começar em terceira pessoa e entregar o jogo em primeira pessoa. Você mudou completamente o escopo da visão da câmera e as reações mecânicas que os players teriam sobre isso. Ou seja, um projeto sofre milhares de interferências durante seu desenvolvimento. Às vezes a pessoa que era responsável por uma parte ultra importante, simplesmente por uma fatalidade da vida, falece. O que acontece? Modifique-se tudo dentro do projeto, porque mesmo que os repositórios existam e a ideia esteja escrita e documentada, a pessoa faz também diferença, e principalmente em pontos chaves em decisivos jogos. Então a ideia aqui é basicamente para você controlar um
um pouco a expectativa. O marketing comete muitos erros e uns erros muito cruéis com os players, mas isso tem se modificado graças a principalmente vários países da Europa. Não sei se você já percebeu, nos últimos 3 anos, vários jogos já estão colocando trabalho em desenvolvimento, trailer cinematográfico. Antes nós nem tínhamos isso na entrada dessa geração. Isso é devido a inúmeros processos que essas empresas tomaram lá na parte da Europa e também nos Estados Unidos por conta dessa mentira de apresentação e não entrega. Porque isso não é downgrade, isso é falsa expectativa. Isso tem a dizer a muito mais a equipe de marketing querer vender aquilo que nem sabe se vai acontecer do que realmente a equipe técnica tá prometendo algo que não entrega. E também tem que levar em considerações as questões comerciais e também de cronograma. Então, portanto, como dica, nunca se hype muito e nunca veja aquele trailer do anúncio, do primeiro anúncio daquele game como a coisa final que vai acontecer, porque modificações podem ocorrer. E lembre-se, a função do marketing é te vender, vender emoções. O marketing faz tempo que não vende mais produtos, eles vendem emoções e imagens, vendem emoções. E é por isso que as imagens sempre são muito bonitas e lindas nos lançamentos que ocorrem. Isso não quer dizer que o jogo vai ser ruim, isso quer dizer que você pode não ter tudo aquilo que foi apresentado para você, e aí você não se decepcione e fique irritado com aquilo que você nunca teve, porque se o jogo não lançou, não é downgrade. Tecnicamente, é óbvio, é claro, é lógico. Portanto, o downgrade de verdade, como eu já disse, ele existe exclusivamente depois que o jogo apresentou-se a você, você comprou e depois ele atualizou e modificou. Aí você pode considerar um downgrade, mesmo assim, pode ser apenas modificações em sistemas globais, como você viu nos nossos exemplos. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação, corre pra Twitch, eu sou o Godcause e até a próxima.